Evangelho escrito por João, capítulo 15, um texto bem conhecido da igreja. O Senhor tem colocado esta palavra no meu coração, eu, na direção do Espírito Santo, estaremos transmitindo aos irmãos, a partir do verso 1, que nos diz assim: palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quantos dizem amém? Aleluia. Boa é esta palavra. Aleluia. Também no Salmo de número 1, apenas um versículo, Salmo de número 1, verso de número 3, que diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Se o Senhor nos der graça, nós retornaremos a este versículo posteriormente. Mas, amados, o texto que nós lemos no capítulo 15 do Evangelho de João, ele é um dos textos, amados, que mostram para nós as últimas instruções, ou se não, uma das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Observem os irmãos que no capítulo 14, Jesus ele deixa bem claro no verso 1, os discípulos estavam agitados, os dias eram dias difíceis, Jesus estava na iminência de ser preso e ir até o Calvário. Jesus então está dando instruções, e no capítulo 14, Jesus então diz a eles que eles deveriam permanecer tranquilos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Dá mais um pouquinho aqui, Wagner. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus, ele está, sem dúvida nenhuma, no final do seu ministério, amados. Ele está na cidade de Jerusalém. E quando ele chega no capítulo de número 15, então, Jesus ele vai fazer uma das revelações mais preciosas da sua vida, enquanto Deus caminhando sobre esta terra. Então, nesse último, ou nesses últimos ensinamentos, Jesus, aqui no capítulo 15, ele fala sobre a importância da frutificação, a importância de frutificarmos.
E ele faz, amados, esta analogia, esta relação semelhante entre coisas ou fatos da videira e seus ramos, com ele e o crente, com ele e aquele que o recebe como Senhor e Salvador. E esse relacionamento, ele é fundamental para que o crente obtenha êxito em sua vida cristã. É fundamental, irmãos, vivermos isto que Jesus está ensinando para nós aqui, no capítulo de número 15. O capítulo de número 15, ele é muito dinâmico. Parece que Jesus, ele nem respira. Ele vai em uma entonação de voz apenas, pois a importância, amados, dada a esta realidade, o relacionamento íntimo que Jesus, ele quer ter conosco, e o relacionamento íntimo que nós devemos ter com o Senhor Jesus. Na prática da nossa vida cristã, se nós não tivermos esse relacionamento, se nós não tivermos essa prática íntima com Jesus, nós não colheremos nenhum tipo de resultado na nossa vida. Nós não podemos e não temos como viver a parte desta realidade. Jesus deixa isso bem claro no capítulo 15, versículo 4. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, os resultados, irmãos, da nossa vida cristã, eles estão intimamente ligados ao relacionamento íntimo que temos com o nosso Senhor Jesus. Quantos dizem amém por isso? Relacionamento íntimo. Nesse texto, irmãos, que lemos, nós encontramos aqui algumas coisas maravilhosas. No verso de número 1, nós encontramos aqui uma identificação maravilhosa. Jesus está dizendo, eu sou. Ele está se identificando. Eu sou. Segundo, nós encontramos aqui uma revelação maravilhosa. Ele está dizendo, a videira. Ele está se revelando como uma videira. Em terceiro, nós encontramos aqui uma provisão maravilhosa. Porque Jesus está dizendo, e meu Pai é o lavrador. Aquele que provê tudo o que a videira precisa é o meu Pai. Então ele está revelando uma coisa maravilhosa, que é o Pai, o Deus, o Criador de tudo. Ele, amados, neste caso, é a provisão maravilhosa. O Pai, ele é o lavrador. E ele tem o seu cuidado diário com esta vinha. Aleluia. Ele cuida de cada um de nós diariamente. E nós encontramos aqui também uma condição maravilhosa, que somos nós. Vós sois os ramos. Vós sois as varas. Aleluia. Então vou repetir para você anotar, para você gravar no seu coração. Nós temos aqui uma identificação maravilhosa. Jesus dizendo, eu sou. Nós temos aqui uma revelação maravilhosa. Ele dizendo que é a videira. Nós temos uma provisão maravilhosa, que é o Pai como lavrador, como agricultor, como vidicultor. E nós temos aqui também uma condição maravilhosa, que somos nós, aleluia, como varas, como ramos, aleluia, enxertados nesta videira. Quantos glorificam a Deus por isso? Veja, amados, que há uma relação aqui
de Cristo, o Filho, do Pai e da igreja. E mais para frente, nós iremos ver também aqui o Espírito Santo agindo em nós. Bendito é o Senhor. E Jesus então, ele se identifica como a videira. E ao se identificar, ele diz assim: eu sou a videira. E esta expressão, essa identificação, faz parte do último dos 7 ditos de Jesus, como eu sou. Todos nós sabemos que aqui no Evangelho de João, Jesus se identifica 7 vezes como o eu sou. E aqui ele se apresenta como eu sou. E o Evangelho de João, amados, é um evangelho singular, diferente dos demais evangelhos, aonde ele apresenta Jesus como Deus, como Filho de Deus. João trabalha desde o verso de número 1 do capítulo 1, a deidade de Deus, a divindade, ou melhor, a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Em nenhum momento João trata Jesus como um homem, mas sim como Deus, o Deus vivo, o Deus que encarnou, o Deus que veio para essa terra. E ao andar nessa terra, a glória de Deus fora vista na vida de Jesus. Então João, ele tem esta preocupação, e por isso ele registra, amados irmãos, os 7 eu sou. E por que isso é importante para nós aqui nessa noite? Aleluia, eu quero que você venha comigo lá no Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Versos de número 13 a seguir. Quando Deus, ele traz, amados, Moisés de volta para libertar o povo do cativeiro. E Moisés, naquela conversa que ele está tendo com Deus no Horebe, ele preocupado com o peso da responsabilidade, então ele fala com o Senhor, e ele diz para o Senhor: Senhor, mas quando eu chegar lá, e o povo perguntar em nome de quem? Isso está no verso de número 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? É uma pergunta que Moisés está fazendo a Deus. E é interessante, pastor Jonas, que Deus está falando com ele no meio de uma sarça. O mato está pegando fogo, não se queima, não se consome, e Deus está falando com ele. É só crente que entende isso, irmãos. É só crente. Aleluia. Você imagina, pastor Acácio, você conversando com um pedaço, um montinho de mato pegando fogo, e Deus dando diretrizes que iria mudar a história de um povo, que iria alterar o curso de uma nação. Porque Deus faz assim, Ele fala com a gente a hora que Ele quiser, no momento que Ele quer, e quem acredita vive o sobrenatural. Só vai viver o sobrenatural quem acreditar nessas coisas. Quem não acredita não vê, não vive, não experimenta. Aleluia. Mas Deus pode usar essa irmã aí, usa. Deus pode usar esse jovenzinho aí, usa. Usa. Basta tão somente você acreditar. Oh, glória. Você ainda crê nos vasos de Deus? Aleluia. Basta tão somente acreditar. E Moisés está perguntando. E aí o Senhor vira para ele e diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Mas é interessante, amados, que
Eu até trouxe aqui a minha Bíblia judaica, que quando Deus, Ele fala com Moisés, na nossa versão Almeida, revista, atualizada, corrigida, ela empobrece um pouco o significado, porque no original, amados, Deus diz para Moisés o seguinte: e disse a Moisés, aleluia, Erié, Asher, Erié. E esta expressão Erié, Asher, Erié no hebraico é muito mais do que eu sou. Porque o eu sou, pastor Acácio, está falando de um Deus presente. E Ele é um Deus presente. Mas Deus está dizendo para Moisés, está dizendo, ó, você vai dizer para eles que o eu sou, o eu serei o que sou, aleluia, e eu serei aquilo que sempre fui. Sou eu que estou te enviando. Aleluia. Pega isso aqui, irmãos. O eu sou, glória a Deus. O eu serei o que serei, aleluia. E eu sou o que eu sempre fui. O que é que Deus está dizendo para Moisés? Deus está falando da sua eternidade. Eu serei ou eu sou aquilo que sempre fui. Mas eu também, Moisés, serei o que serei. Quando você chegar lá, eu já serei lá. Quando você estiver diante de Faraó, eu já serei lá também. Quando você estiver tirando o meu povo do Egito, eu serei também, aleluia. Moisés não sabia de nada, mas Deus estava dizendo para ele, quando você chegar diante do mar, eu serei o Deus que vou abrir o mar. Aleluia. Quando você estiver no deserto, eu serei o Deus que vou mandar a carne. Eu serei o Deus que vou mandar o maná. Eu serei o Deus que vou, aleluia, mandar a água potável para o meu povo beber e não morrer de fome e nem de sede. Aleluia, aleluia. Então fique tranquilo nesse culto de doutrina, irmãos. Deus coloca uma palavra no meu coração. Lá na frente Ele já é, Ele já está, aleluia. Quem recebe esta palavra aqui nesta noite, quando você chegar lá na frente, Ele já estará lá, e Ele já vai antecipar todo o processo, para te dar a vitória que você precisa. Oh glória, aleluia. E aí Jesus vem, amados, e Ele simplesmente diz para os discípulos que Ele era o eu sou. 7 vezes, eu sou o pão da vida. Está faltando alguma coisa aí? Ele é o pão. Ele é o pão hoje, é o pão amanhã. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Nós nunca viveremos em trevas, irmãos. Aleluia. Enquanto as pragas eram lançadas no Egito, lá na terra de Gósen não acontecia nada, porque Deus guarda o seu povo, e Deus está dizendo, nesse tempo de calamidade, eu guardo a minha igreja, tem luz para a minha igreja não está em trevas, a minha igreja não andará confundida, a minha igreja está guardada, ela está orientada, eu sou a porta das ovelhas. Nós temos acesso a Ele, irmãos, para sermos abrigados. Eu sou o bom pastor, aleluia. Nós nunca deixaremos de ser pastoreados. Podem faltar pastores na terra, mas o pastor do céu continuará pastoreando a igreja. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus foi falando, aleluia, garantia de vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Oh glória. E aí ele termina no 7º eu sou, dizendo, eu sou a videira verdadeira. E por que Jesus está dizendo isso para os discípulos?
Porque esses homens são judeus, irmãos. E eles são conhecedores do Antigo Testamento. Eles são conhecedores da lei. E se nós voltarmos a Bíblia lá para Isaías, capítulo de número 5, nós vamos ver, amados, que a nação de Israel sempre foi considerada por Deus como uma videira. Capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas amargas. Deus foi lá, irmãos, plantou a vinha, cuidou, tirou tudo aquilo que não prestava, arou a terra, preparou tudo, plantou, mas quando nasceu, a uva não era boa. Ela até tinha a aparência, mas ela não era boa. Aleluia. E apesar desse Deus, guarda isso no seu coração, ele ser recompensado por uvas azedas, ele ainda continua cuidando dessa vinha. Eu vou repetir: apesar de terem uvas azedas, Deus ainda continua cuidando da vinha. A vinha aqui é Israel, irmãos, é uma nação toda que havia apostatado, que havia se declinado, que estava em um verdadeiro declínio espiritual, e Deus está falando com o seu povo. Aleluia. Capítulo 5, versículo de número 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Olha o que Deus está dizendo, é uma pergunta. Deus está dizendo assim: o que eu posso fazer mais? Eu tenho feito de tudo. Eu tenho cuidado, eu tenho protegido. O que vocês querem mais? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então esse Deus, amados, ele é o cuidador, ele é o agricultor. E a nação de Israel teve esta oportunidade desse relacionamento íntimo. Mas eles, amados irmãos, desistiram. Antes de nós lermos no capítulo de número 1, eu gostaria de ir com os irmãos para o capítulo 27. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 27. Bendito é o Senhor. Aleluia. Verso de número 2, 3 e 6. Diz assim: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto cantar-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Versículo 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Esse texto aqui, irmão, já é de cunho escatológico. Por que eu quis ler esse texto aqui, irmãos? Porque olha historicamente a nação de Israel. O que eles fizeram com Deus? Eles rejeitaram o Messias. Eles crucificaram o Messias. Hoje eles estão fora do plano de salvação, exceto se reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas mesmo assim, Deus ainda tem projeto com essa vinha. A vinha está morta. A vinha está espiritualmente morta. Mas Deus está dizendo: dias virão em que Jacó lançará raízes,
e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Deus está dizendo: eu ainda vou restaurar esta vinha de novo. Porque Deus, pastores, não desiste. Deus não desiste. Pode ser que eu esteja falando para uma pessoa só aqui nessa noite, mas eu quero te dizer: Deus não desistiu de você. Não desistiu o Senhor dos planos que Ele tem na tua vida. E nessa noite Ele vai te levantar. Nessa noite Ele vai te restaurar. Ele irá nos restaurar por completo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Entretanto, irmãos, mas eu preciso ler o texto do capítulo 1. Glória a Deus. Esta nação, ela fracassou. E tem um versículo aqui no verso de número 8, que diz assim: e a filha de Sião ficou como a cabana na vinha. Só isso eu quero ler com os irmãos. Ficou como a cabana na vinha. O que esse texto quer dizer para nós? Aleluia. Que era uma vinha, pastor Malco, absolutamente produtiva. Só que de repente começam a brotar uvas bravas, uvas amargas. Então Deus, amados, permite, nós vamos ler daqui a pouco, que animais destruam esta vinha. E aí, o que Isaías está querendo dizer aqui logo no capítulo 1? É que aquilo que era tudo belo, habitável, habitado, aquilo que era tudo maravilhoso se tornou em um grande deserto. E aquela casa que existia, aonde ela era habitada no meio da vinha, aonde havia alegria dos trabalhadores, as pessoas estavam ali diariamente trabalhando na produção da uva, na produção do vinho. Esta casa ficou abandonada porque todos foram embora, a vinha secou, amados irmãos, e acabou a vida ali. Quem aqui já teve a experiência de ir a um lugar rural, desértico, e encontrar lá com aquelas casas antigas, vazias? A gente não tem coragem nem de entrar dentro. Desculpe a redundância, nem de entrar. Aleluia. Nós não temos coragem. Quando nós éramos pequenos, nós íamos para as fazendas que os meus tios moravam. Não que eles eram ricos, mas eles eram ex-escravos que depois da escravidão ficaram morando nas mesmas fazendas, nas colônias. E nós íamos lá, e aí o tio falava assim: lá era onde a gente torrava o café. Vamos lá. Não vou não, tio. Ali tá cheio de fantasma. Não vou nada. Essas casas que a gente vai viajando aí e você passa nas estradas, elas estão abandonadas. Ninguém mora ali. É o que Deus está dizendo. A filha de Sião se ficou como a cabana de uma vinha, ficou abandonada. O fracasso de Israel em produzir relacionamento resultou em julgamento divino, irmãos. Aleluia. O pecado leva-nos ao abandono. O pecado nos afasta de Deus. As pessoas se afastam de nós. Aleluia. Glória a Deus. Com o fracasso da nação, a vinha foi destruída e a casa na vinha ficou desabitada. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Aleluia. E este lavrador que ama esta vinha. Agora eu quero te chamar a atenção para o livro dos Salmos. Salmo de número 80. Esse viticultor que ama esta vinha, ele sente, pastor Marcos, no coração, quando ele começa a ver essa vinha se destruir.
Aleluia. Pessoas que serviam a Deus, que estavam na presença do Senhor, e ora não estão mais, se tornaram casas desabitadas, se tornaram, segura essa aí, lugares fantasmagóricos. Ou seja, quando você passa e fala, eu não vou entrar não aí, porque aí está cheio de fantasma. São demônios, irmãos, que voltam, como diz o texto, e ele não vem só, ele traz uma legião com eles. E você vai falar, as pessoas não querem mais ouvir de Deus. Esse Deus ele sente na alma. Aleluia. E no Salmo de número 80, versículo de número 8, disse assim: trouxeste uma vinha do Egito. Deixa eu perguntar aqui, nesse culto de doutrina, quem é que veio do Egito aqui? Quem é que veio? Quem é que veio? Você lembra como que você era lá no Egito? Lembra como que você era lá? Nós viemos de lá, irmãos, mas ele nos trouxe de lá. Aleluia. O pastor Fábio pregou esses dias aqui, e nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos plantou aqui, amados irmãos. Versículo 8, lançaste fora as nações e a plantastes. Ou seja, Deus nos deu o lugar. Deus nos deu a posse da terra. E tem crente que ainda não acordou para isso. Deus te deu o lugar é teu, a terra é tua. O lavrador está trabalhando na tua vida direto. Jesus é a videira, você é o ramo. Glória a Deus, toma posse da sua posição em Cristo. Seja um cristão autêntico, viva para Deus na íntegra. Aleluia. Vamos parar, irmãos, com esse negócio. Eu não vou mais lá porque eu não quero. Se você não vier, Deus vai colocar outro no teu lugar. Se você não fizer, Deus levanta outro e coloca no teu lugar. Se eu não fizer, amanhã tem outro pastor aqui, porque a obra é dele, a terra é dele e a vinha é dele também. Aleluia. Fala para esse crente aí do seu lado, toma posse da terra, irmão. Jesus mandou embora todo mundo e deu para você. Colocou na tua mão. Aleluia. Eu uma vez fui entregar uma congregação para o meu pai. Ele falou assim para mim: pastor, você tem certeza disso? Porque não fui eu que te dei, quem te deu foi Jesus. Eu só te apresentei lá. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos deu a terra. Aleluia. A terra é nossa. Aleluia. Ele preparou o lugar. Preparaste este lugar. Versículo 9. E fizeste com que ela aprofundasse as raízes, e assim encheu a terra. Aleluia. Crente que tem raiz. Aleluia. Crente que não tem raiz, irmãos, ele vive assim, ó, que nem vento. Um dia ele está no Belém, outro dia ele está no Madureira, outro dia ele vai para Paz e Vida, aí ele volta para o Belém, daqui a pouco ele está, sabe lá Deus aonde? Mas Deus quer te enraizar. E sabe como chama a tua raiz? Jesus Cristo. Ele é a videira. Quem está nele não se move. O vento bate, pastor Bezerra, a gente encurva, mas logo quando o vento passa, a gente se levanta de novo. Deus vai te levantar hoje aqui. Aleluia. Raiz, aleluia, ele prepara o lugar, aleluia. Aí você começa a dar resultado. Ela estendeu a sua ramagem até o mar. Olha quanta gente precisa de você. E os seus ramos até o rio.
Mas aí no verso 12 e 13 diz assim: por que quebraste então os seus valados? De modo que todos os que passam roubam o seu vinho. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita esta vinha. Aleluia. Oh glória. Ribaço de cante. Receba a visita do dono da vinha aí agora. O que é que você precisa dele hoje aqui? Ele está aqui hoje para tratar, para que você volte a frutificar de novo, para que você volte a dar fruto de novo. Ele está dizendo: eu quero te visitar hoje aqui. Eu te visito hoje aqui, porque a terra é minha. Eu te coloquei aqui nessa terra. Fui eu que coloquei. Companheiro, foi Deus que te deu a igreja. Foi Deus que te deu o ministério. Aquela congregação, esta igreja aqui é uma vinha. Foi o Senhor quem nos colocou. E Ele está dizendo para nós: eu desço hoje no setor 47 para visitar a minha vinha. E ele desce, irmãos. Aleluia. Ele desce, pastor Acácio. Mas ele vem com a tesoura na mão. Quem dá glória? A tesoura. Aleluia. Porque o texto que nós lemos no versículo 2 diz assim: nós temos tipos de produção. Nós temos o ramo que não dá fruto. Os ramos que não dão fruto são cortados. Corte drástico. O corte drástico retarda a frutificação da árvore. Por quê? Porque todo o corpo sente. Ninguém se alegra, irmãos, ninguém se alegra, amados, em excluir ninguém, em disciplinar. E qual que é o pastor que tem prazer de chegar aqui e falar: fulano de tal não faz parte mais desse rebanho, dessa vinha, dessa árvore? Ninguém tem prazer nisso, muito menos o nosso Deus. Mas quando ele desce na vinha, ele vem com a tesoura. Aleluia. E o propósito do ramo, que é produzir, ele vai deixando de produzir, e com isso ele vai perdendo a valia, e ele vai trazendo perigo para toda a árvore. É necessário que ele seja tirado. E eu, ouvindo um especialista esses dias, meditando nessa palavra, ele disse que o ramo de uma vide ou de uma videira, ele não serve para mais nada. Ou ele dá fruto, ou quando ele é cortado, ele tem que ser jogado no fogo e ser queimado. Ele não serve para mais nada. Ele só tem essas duas utilidades. Então o melhor que nós temos a fazer é dar frutos, irmãos. Aleluia. E aí, amado, preciso falar aqui rapidamente para partirmos para o final. É que no dia de hoje, muita gente dizendo que Deus não corta. Deus não corta mais não. Esse evangelho aí, universalista, que no final vai dar tudo certo, Deus vai pôr a mão na cabeça de todo mundo, vai ser todo mundo salvo. Não é isso aí, os doutores, os professores? É isso? É essa teologia, irmãos. Aleluia. Mas olha aqui para mim, por favor. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Foram cortados. O que aconteceu com Sansão quando ele dormiu no colo de Dalila? Foi cortado. O que aconteceu com Esaú quando ele desprezou a primogenitura? Foi desprezado, foi relegado a segundo plano, perdeu a bênção. Aleluia.
Glória a Deus. Ah, mas isso foi no Antigo Testamento. O que aconteceu com Ananias e Safira quando eles mentiram para o Espírito Santo? Morreram na hora. Na hora. Aleluia. Judas, na mesa com Jesus, ele, sou eu que vou te trair. Jesus olha para ele e fala, é você mesmo. E já sai aí, já vai fazer aquilo que está no seu coração. Quando ele saiu, o diabo entrou nele. Foi cortado, irmãos. Aleluia. Lá na igreja de Corinto, Paulo pegou o rapaz que estava se deitando com a mulher do pai dele e disse, tirai esse Nico do meio de nós. Tira. Que se não tirar, ele vai estragar o rebanho. Aleluia. O Davi, irmãos, quando ele caiu com Betseba, quando ele viu que ele ia ser cortado, ele dobrou o joelho e começou a orar e começou a dizer, Senhor, não me corta não me corta não. Ah, Senhor amado, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar a alegria da tua salvação. Aí o Espírito Santo encheu Davi de novo. Aleluia. Então nós temos o fruto, aquele que não dá nenhum fruto, aquele que dá fruto, amados irmãos, e aquele que dá mais fruto, e diz ainda o texto, é aquele que dá muito fruto. Em que classificação nós estamos? Só que o que acontece, irmãos? Para a gente encerrar, uma coisa é ele descer para cortar, outra coisa é ele descer para podar. Corte é uma coisa, poda é outra. Aleluia. A poda serve para tirar os excessos da vegetação. É quando a planta começa a crescer demais. Planta que cresce muito, irmãos. Olha aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Eu sou o cara. Aqui nessa igreja aqui, o dia que eu não prego, não acontece nada. Se eu não cantar no culto, a glória não desce. Se eu não for no culto, a orquestra não toca. Ah, irmão. Eu tive lá, da onde eu vim, alguém que pensava isso aí. No dia que eu vinha com o meu sax sozinho e tocava. Eu quero ver quem não vai me deixar tocar aqui. Aleluia. Porque tem gente que ele domina. Ele acha que se ele não tiver, a coisa não vai. O trabalho não vai. Se eu não pregar, não acontece nada. Ah, irmãos, aleluia. Aí o dono da vinha desce, fala assim, eu vou dar uma ajeitada nesse camarada hoje. Aleluia. Pergunta para o crente aí, você está pronto para ser podado hoje aqui? Não é cortado não, é podado, é podado. Aleluia, ele vai podando, ele vai nos ajeitando, irmãos. E por quê? Para que serve a poda? Primeiro, para controlar a produção. Aleluia. Não devemos pensar que o resultado positivo é nosso. É nosso. Não, aí ele vem lá e corta. Fala assim, eu vou te cortar para você ver que a produção depende de mim. E não de você. Eu vou te podar. Segundo, aleluia, para uniformizar a produção. Quando você passa aí no interior de São Paulo, você vê lá o cafezal, você vê lá o laranjal. Quando o dono daquela fazenda é um homem organizado, você vê todas as árvores exatamente iguais. Você vê os corredores, você vê tudo organizado. Quando o dono da fazenda esqueceu a fazenda, você vê um galho para lá, outro galho para cá. Toda a fazenda está destruída. Mas nessa fazenda aqui não, irmão. Aqui não tem lugar para crente que não queira estar uniformizado com o dono da obra. Esses crentes
crente, aí eu não obedeço o pastor, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero. Deus está dizendo: eu vou descer na vinha e eu vou começar a cortar, eu vou começar a podar. Canta. Aleluia, a vinha precisa estar uniformizada. Ninguém pode se sobressair. Aleluia, eu prego, você canta. Você canta, eu prego. Eu oro, você prega, eu oro. Aleluia, a irmã jejua pelo pastor, o pastor sobe aqui, prega e Deus visita a igreja. Aqui é todo mundo igual, irmãos. As responsabilidades são diferentes, mas aqui não tem grande e não tem pequeno. O grande aqui é o dono da obra, o grande aqui é o dono da vinha, e ele se chama Deus de Nazaré. Ele é o viticultor, aleluia, ele é o lavrador. Glória a Deus. E quando ele está te dando uma podadinha, vai dando glória. Está doendo, não está? Mas você vai dando glória. Aleluia, vai derramando uma lágrima aí, ó. Quem crente que chegou aqui chorando, é Deus que está te podando, minha irmã. Sabe o que você tem que fazer? Levantar a tua mão e dizer: é melhor ser podado do que cortado. É melhor ser podado do que cortado. Deus não quer te cortar, Deus ele quer te podar, para que você dê mais frutos na obra dele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Essa é a poda da frutificação. Tem a poda do rejuvenescimento, aleluia, com a finalidade, aleluia, de realmente tirar os ramos doentes, improdutivos, para que se possa renovar toda a árvore, eliminando todos os focos de doença. Irmãos, o tempo não dá, mas nós poderíamos falar de muitos focos de doença no meio da igreja. Mas você é inteligente, você tem o Espírito na vida, você sabe, aleluia, aquilo que está ameaçando a tua fé, a tua constância em Deus, aleluia, mas Ele está podando, aleluia. E Ele poda como, irmãos? Versículo 3, pela palavra. Não tem tesoura melhor do que a palavra, porque ela vai penetrando até a divisão da alma. Se tem um lugar que Deus precisa trabalhar em nós, é aqui dentro, irmãos. Aí ele vai entrando pela palavra até lá na divisão da alma, das juntas e medulas, e ele vai trabalhando. Eu creio que nessa noite esta palavra está trabalhando, porque ela trabalhou em mim, ela trabalha em você que está assentado aí também. Ela vai nos corrigindo, ela vai, aleluia, nos normatizando, e existe um meio de Deus trabalhar conosco também, que é pela cirurgia. Aleluia, ele vai fazendo a cirurgia em nós. O viticultor, ele nada mais é do que um cirurgião, aonde ele vai lá e corta, aonde ele vai lá e poda. Aleluia. Esses dias eu fui orar por uma irmã aqui, aleluia, e quando eu estava orando, pastor Jonas, eu vi Deus entrando com a tesoura no coração dela. Aleluia. Xaramassuri canta. Eu disse para ela: Jesus já fez a cirurgia. Glória a Deus. E eu fui orar, porque quando a gente recebe esses mantos assim, você fala: Jesus amado, e agora, né? Aí eu fui orar e fiquei orando. Só que a irmã foi fazer o cateterismo, e quando o médico começou a fazer, quando terminou, o médico falou: não tem nenhuma veia entupida, está tudo livre,
está tudo livre. O que é que isso significa, doutor? Não vai precisar fazer a cirurgia. Sabe por quê? Porque Deus desceu com a tesoura, Claudinei. Deus desceu com a tesoura e fez a cirurgia dele. Eu não quero te emocionar não, mas o Espírito Santo está falando no meu coração. Aqui nessa noite eu desço com a minha tesoura. Hoje aqui, aleluia. Quem precisa de um sobrenatural da parte de Deus? Culto de doutrina, falo aqui, pastor Jonas, direto. Culto de doutrina é culto de milagre, é culto de poder, é culto de operação, de maravilha, porque não tem nada mais poderoso do que esta palavra. Culto de doutrina é culto de milagre, e ele desce aqui hoje e ele está passeando no meio da congregação. Recebe aí, recebe a sua cura. Recebe aí o sobrenatural de Deus. Olha aí na galeria, Deus está trabalhando aí em vidas, em corações. Ele está podando, a obra dele ele está fazendo conforme a vontade dele. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu tinha muitas outras coisas para dizer aqui hoje, mas eu termino no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Quando, aleluia, o dono da vinha, ele permitiu que uma figueira fosse plantada na sua vinha. E ele foi procurar o fruto da figueira na vinha, porque na vinha Deus usa uva, mas ele usa figo também. Aleluia. Ele foi procurar e disse ao vinhateiro que trabalhava para ele: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Corta ela logo. Aleluia, aleluia. Manda ela embora logo. Só que o viticultor falou: não, não, não. Senhor, deixa ela mais este ano. Repita comigo: 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. Fala comigo aí: mais 1 ano. Deixa ela mais 1 ano, que eu vou dar uma fofada na terra. Eu vou dar uma arrumada na terra. Aleluia. Eu vou começar a jogar esterco na terra. Eu vou trabalhar. Deixa ela comigo aqui mais 1 ano. Aleluia. Oh, glória. Olhe para cá, por favor. Deus está nos dando chances, irmãos. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente que foi embora, que morreu. Preciso falar isso aqui. Gente que fazia a obra de Deus. Hoje mesmo morreu um jovem que trabalhava na nossa igreja lá em Barretos, recém-formado em direito. Aleluia. Recém-casado, 32 anos de idade, trabalhava ao lado do pastor Natanael. Pegou a doença semana passada, morreu hoje, foi enterrado hoje. Ah, irmãos, eu preciso falar isso aqui. Glória a Deus, o dono da vinha, ele está levantando aqueles que são dele, ele está levando embora, ele está recolhendo os frutos que já estão maduros. E o que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aqui ainda, ele está dizendo: eu vou te dar mais 1 ano. Eu vou te dar mais 1 ano. Aleluia. Eu vou te dar. Fala aí pro crente que está do teu lado: Deus está te dando mais 1 ano, crente. Deus está te dando mais uma oportunidade. Você vai dar fruto ou não vai? Vai ou não vai? Vai voltar a cantar ou não vai? Vai voltar a falar em língua estranha ou não vai? Vai ou não vai? Vai voltar a tocar ou não vai? Aleluia. Deus está te dando mais 1 ano. É mais 1 ano. É mais 1 ano. Porque quando ele voltar, ele quer encontrar essa árvore frondosa.
Aleluia. Se levante nesta noite aqui, meu irmão, e diga: Jesus, eu vou voltar a fazer a tua obra. Eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a ganhar alma, eu vou voltar a evangelizar, eu vou voltar a fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Canta, Rabassuri Rabahai. Aleluia. Tem crente que não aproveita, irmãos. Tem crente que não aproveita. A arca chega na casa dele. A arca, pastor Carlos, chega na casa dele. Ele pega a arca, joga a arca lá no quartinho da bagunça. Aí começa a criar rato, telha de aranha. A arca está com ele. Deus colocou a arca na tua mão. Presença de Deus. 20 anos, irmãos. Aleluia, a arca ficou na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. 20 anos depois a casa dele estava do mesmo jeito. O carro era o mesmo. Ele não viajou, ele não aproveitou a vida, ele não fez nada. Ele pegou a arca e jogou a arca lá no quartinho. Só que aí Davi vem e tira a arca. E começa a levar a arca para Sião. Só que no meio acontece um incidente. Uzá morre. Aleluia. E aí Davi fala: o que eu faço agora? Eu preciso arrumar esse cerimonial. Olha, deixa a casa, tem um crente aqui, ó. Deixa a arca na casa dele. Aleluia. Quem era o crente, irmãos? Obed-edom. Quando Obed-edom viu a arca chegar, ele já abriu logo o portão. Pode entrar. Aleluia. Faz assim para a arca, pode entrar. Pode entrar. É, pastor Acácio. Vem vitória de Deus por aí. Aleluia. Glória a Deus. A arca entrou. Vai deixar onde, Obed-edom? No quartinho da bagunça não. Vai ficar na sala. Eu vou repetir. Vai ficar onde? Vai ficar na sala. Por que na sala? Porque quando a minha mulher passar aqui, ela vai ter que adorar. Quando meus filhos passarem aqui, vai ter que adorar. Quando os meus cunhados chegarem aqui, vai ter que adorar. Quando a minha sogra chegar aqui, a velha vai ter que adorar também. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, a casa de Obed-edom, ela enriqueceu. Deus floresceu a casa de Obed-edom. Deus começou a frutificar a casa de Obed-edom, porque aonde a presença de Deus é valorizada, tem milagre. Obed-edom, pastor Acácio, colhia só um alface por semana. Daqui a pouco ele olhou na colheita de alface, tinha 60 alfaces, tinha 40 pepinos, abóbora ele perdeu, aleluia, de vista. Deus prosperou a casa de Obed-edom. Levante a tua mão assim comigo e diga comigo: vai prosperar a minha também. Vai prosperar, vai prosperar. Vai prosperar a minha também. Vai prosperar a minha também. Vem vitória de Deus aí para você, crente. Mas você precisa estar na videira. Quem está na videira recebe vitória. Diz o texto: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tem prosperidade aí. Pastor, nós estamos na pandemia. O céu não está em crise. Deus está sentado no trono. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o eu sou está dizendo para você aqui nessa noite: permaneça em mim. Porque todos que permanecem em mim e eu nele,
tudo o que Ele pede será feito. Mas e aquilo que eu pedi não foi feito? Não era a vontade de Deus. Se não foi feito, não era. Porque a nossa oração tem que estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé aqui nessa noite. Aleluia. Enquanto o Joel faz uns acordes aí. Aleluia. Alamachuricanta. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, meu consolador. Nós somos os ramos, somos as varas, mas o Espírito Santo é a seiva. É a seiva, pastor. Esse Espírito que habita em você, ele é a seiva que vai levando vitamina, que vai levando nutrientes, que vai levando cura, que vai levando restauração. Nesta noite, diga: Espírito Santo, Tu és santo, trabalha em mim, trabalha na minha vida, trabalha no meu ser, trabalha no meu coração. Abrigo, renovo, canta. Seja o teu nome. Espírito Santo, vai trabalhando aí nos corações, como a seiva que leva cura para a árvore, como a seiva que dá vida para a árvore. Espírito Santo, vai trabalhando aí, como tu estás trabalhando na minha vida aqui nesta noite. Renova este ramo, renova esta vara, Senhor. Aleluia, que estava quase para ser cortada, mas o Senhor está dizendo: eu vou dar mais um ano. Eu vou dar mais um ano para esse crente, para ele se levantar na terra dos viventes, para ele voltar a ser aquele vaso que ele era, para ele voltar a ser aquele instrumento que ele sempre foi. Olha aí, Jesus já está tomando os crentes aí no meio da igreja. É isso
isso que eu quero, irmãos. É a glória de Deus em nós. Bendito seja o nome do Senhor, para que pelo poder da palavra nós possamos ser limpos. Vai recebendo aí a seiva, vai recebendo aí o óleo, vai recebendo aí a presença, vai recebendo aí a glória do Espírito Santo. Ei, glória! Tem crente aí que está chorando. Sabe o que é? É o dono da obra fazendo a poda. Aleluia, mas saiba de uma coisa: você vai ficar melhor, você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais viçoso. Aleluia, e você vai gerar mais fruto. Oh, aleluia.